Abra, como eu disse, Lucas. Vamos encerrar o nosso Setembro Amarelo. Não vamos delongar na ministração. Já 18h50, é? Eita, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu tenho coração para pregar ainda, irmãos, para fazer o que eu amo, que é pregar a palavra de Deus. Eu nasci foi para isso, para ser um pregador do Evangelho, ser vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, secretário, seja o que for. Nenhum cargo, nenhuma função pode ser equiparada a esta aqui, de pregar o Evangelho de Jesus. Paulo disse: nós somos embaixadores do Evangelho. É mais quem quer ser embaixador do Brasil em tudo quanto é país, mundo afora. Eu não preciso disso. Eu já sou embaixador e represento um reino, o reino do céu aqui na terra. Pegue na mão desse crente que Deus colocou do teu lado nesse trabalho e diga assim para ele: Deus tem uma palavra para você essa noite. Diga assim para ele: Deus quer falar com você. Olhe para cá, vamos ler o texto. Versículo 38, 10, 38. Irmão, o que eu não chorei aqui eu vou chorar em casa, viu? À frente da minha mulher. Vamos ler o texto. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. A igreja pode ler até o 42. Glória a Deus. Pode voltar lá para o 38, irmão Yuri, por favor. Queridos, nós queremos ministrar a palavra de Deus em um tempo hoje um pouco mais reduzido, com o tema é tempo de reagir. Se você está acompanhando, repita comigo, por favor. É tempo de reagir? Olhe para o texto. Estamos também encerrando o nosso mês de Setembro Amarelo no contexto espiritual, usando a palavra de Deus para combater todo tipo de pensamento que o inimigo pode se aproveitar na mente de alguém, mentindo para ela que a vida dela acabou, é o fim, não tem saída nem solução. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro esperança, eu encontro luz, eu encontro saída, eu encontro mudança, eu encontro transformação. Quando eu olho para esse texto, eu vou recordar, obviamente, que Jesus está passando, está em uma viagem, e nessa viagem ele passa por essa aldeia, a aldeia onde estava a casa de Marta. Só que a Bíblia vai dizer que, além de ser a casa de Marta, estava presente também Maria, sua irmã. E aqui eu preciso começar falando para nós que, para nós reagirmos, por ser tempo, por ser necessário reagir, é importante nós fazermos uma análise pessoal. Observe que o texto vai dizer assim, no versículo de número 39, que tinha uma irmã chamada Maria, que é Marta, e ela assentava, quem estava? Maria, estava assentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Primeiro eu quero que você veja que há um interesse de Maria em, primeiro, ter um contato com Jesus. Podemos entender que ela tinha o interesse de ter um relacionamento com Jesus. Nós vemos e entendemos que ela tinha o interesse de ouvir Jesus. Ela tinha o interesse de ouvir a palavra de Jesus. Ela tinha o interesse de estar aos pés de Jesus. Então, em uma única frase, em uma única oração, olhando para cá, para esse texto, eu percebo um comportamento, uma análise e um comportamento em consequência de Maria. Ao chegar na casa ou estar na casa, não importa, não obsta, e tomar uma decisão. Se Jesus está na casa, se eu tenho a oportunidade de ouvi-lo, eu vou parar tudo que eu estou fazendo
para estar aos seus pés, ouvindo e aprendendo a sua palavra. Irmãos, a autoanálise é algo extremamente importante para cada um de nós. E é impossível ter uma reação espiritual, uma reação psicológica, uma reação de vida, uma reação de projetos, um reavivamento. É impossível sem ter um momento de análise pessoal. Olhe para cá, por favor. Quando eu digo a análise pessoal que nós temos que ter, nós temos que olhar e notar a nós mesmos. Por quê? Se você perceber, no versículo de número 10, está dizendo que Marta estava distraída. Ao passo que no versículo anterior, Maria não estava distraída, mas Marta está distraída. E quando Marta está distraída, ela mesma, no versículo de número 40, ela vai dizer para Jesus: Senhor, tu não te importas? Tu não te importas que minha irmã me deixe servir só? Quando nós deixamos de olhar para nós mesmos, nós olhamos para o outro e falhamos brutalmente. Quando nós estamos mais preocupados em olhar e focar nos outros, nós esquecemos de olhar para nós mesmos e saber como nós estamos. Se todo mundo colocar em prática isso aqui, irmão, acaba fofoca em família, acaba fofoca em igreja, acaba fofoca no trabalho, acaba fofoca na rua. O problema é que as pessoas estão mais preocupadas em olhar umas para as outras, e elas não entendem a necessidade de olhar para si. Olha mais para o trabalho que alguém faz do que analisar o trabalho que alguém faz. Olha mais para o comportamento de alguém do que se perceber nesse comportamento. Então eu vejo que Marta notava que Maria não estava fazendo o mesmo que ela. Você se engana, irmãos, quando acha que as pessoas têm que servir a Deus do seu jeito. Você se engana quando acha que as pessoas têm que viver do seu jeito. Quando alguém tem que estar ou deve imitar um comportamento que você acha que é o certo e que é o melhor. Não é assim, não é assim. Quando eu passo a analisar e ter calma e cuidado nessa análise pessoal, individual, eu consigo me enxergar como pessoa, como ser. Eu consigo me notar, me perceber como é que eu estou no reino de Deus. Como é que eu estou na casa de Deus? Como está a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo? Olhe para esse texto. Marta reclama. Por que ela reclama? Porque ao invés de olhar para ela, ela estava preocupada olhando para o outro. Vire para a pessoa que está do seu lado, por favor, diga assim para ela. Mais importante. Ixi, vocês estão com medo. Mais importante do que você reparar nos outros é você olhar para si mesmo. Diga assim: enquanto você estiver olhando para os outros, você vai esquecer de olhar para si. Olhe para cá, irmãos. A análise pessoal é um passo importante para uma reação espiritual. A análise pessoal é um passo importante para uma mudança espiritual. A análise pessoal, olhe para cá, por favor, é um passo importante para você ter uma vida de mudanças e também de transformações. É o que acontece na vida dessas mulheres. Porque Marta olha e acha assim: ah, Senhor, tu não te importa? Irmãos, não é que Maria fosse preguiçosa e Marta fosse a única trabalhadora, não. Vamos já falar sobre isso. Apenas há uma decisão, um comportamento, uma escolha extremamente, irmão Francisco, importante tomada por ela. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que ela poderia notar a necessidade de fazer isto ou aquilo, mas ela entende a necessidade de aproveitar a oportunidade para aprender de Jesus, na companhia de Jesus, sobre Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. E o texto diz que Marta não fazia o mesmo porque ela estava distraída. A distração ou desatenção é quando algo que é periférico vai tomar o lugar daquilo que deveria ser o foco. A distração é quando você está olhando mais para aquilo que é menor e está esquecendo de olhar o que é maior. A palavra de Deus nos diz que ao invés de você ficar preocupado com o cisco no olho do teu irmão, você tem que fazer o quê? Olhar para a trave, isto é, para um grande pedaço de madeira que está no seu olho. Ao invés de eu ficar ali olhando para o cisquinho do irmão, perceber o cisco do irmão e não consegue perceber os seus próprios e pessoais problemas. Mas eu olho para uma Marta que ela está distraída porque ela está focando naquilo que é mínimo. Meu irmão, é tempo de você colocar os olhos naquilo que realmente importa. Porque enquanto você estiver distraído, enquanto servir a Deus para ti for a tua segunda opção no domingo,
Enquanto servir a Deus for para você uma terceira opção numa semana, se eu não for fazer isso ou aquilo, talvez eu vá no culto. Se eu não chegar à tarde do sábado de noite, eu vou para amanhã na escola bíblica dominical. Se eu não tiver nenhum convite para ir à praia no domingo de manhã, eu vou à igreja. Se não me chamarem para fazer churrasco, eu vou à escola bíblica dominical ou uma consagração. Todas as vezes que nós focarmos nas distrações, nós estamos perdendo a oportunidade de estar mais perto de Jesus. Toda vez que nós focamos e permitimos que a distração tome conta do nosso coração, nós estamos deixando de nos relacionar com Jesus. Porque Maria estava aos pés de Jesus. Enquanto isso, Marta estava preocupada, distraída com muitas e muitas coisas. Nós vivemos um tempo onde a distração está sendo mais importante do que a atração de servir a Jesus. Vivemos um tempo onde distrair é normal, onde rolar o dedo no feed o dia inteiro é normal, estar com o controle mudando de canal para canal o dia inteiro é normal, onde viver passeando, ou talvez viajando, ou talvez curtindo é normal, porque as pessoas em nossos dias estão valorizando mais a distração do que servir ao Senhor. Mas hoje pode ser um dia diferente na sua vida, quando você toma a decisão: eu não quero mais estar distraído, eu quero focar em Cristo Jesus o Senhor. Hoje pode ser um dia de decisão quando você entende: eu não vou mais me preocupar com a distração, porque, irmãos, quando nós focamos na distração, nada pra gente está bom. Se você chega num culto como esse, você está distraído, vai reclamar do som, vai reclamar do louvor, vai reclamar do pregador, vai reclamar do pastor, vai reclamar da cadeira, vai reclamar do ar-condicionado, vai reclamar da multidão, vai reclamar da zoada, porque a distração mexe mais com você do que o foco principal, que é Cristo Jesus o Senhor. Pegue na mão dessa pessoa, por favor. Eu estou correndo com essa ministração, porque nós temos que ensaiar. Diga assim para ela, em nome de Jesus: que Deus te dê a oportunidade de ter um tempo novo, onde as distrações não irão ocupar o primeiro lugar no seu coração. Diga assim para essa pessoa: hoje, a distração que te prende, que te impede de te entregar para Jesus, ela está caindo por terra para a glória do Senhor. Eu dou uma palavra para você: não deixe que a distração roube o seu tempo com Deus. Não deixe que a distração roube a tua intimidade com Deus. Não deixe que a distração roube um tempo que você pode ter com o Senhor. Não deixe que a distração roube a palavra do teu coração. Não deixe que a distração venha a ser um problema na sua vida. Não permita que a distração domine a tua consciência. Não deixe que a distração esteja no trono da tua vida. É tempo de olhar e notar onde você quer chegar, o que você quer servir, onde você quer passar a eternidade, se com Cristo ou sem Cristo, onde você quer viver os teus dias do para sempre, com Deus ou sem Deus. É a reflexão que eu te coloco aqui essa noite. Mas olhando para esse texto, eu enxergo algo mais que nós podemos pensar. No versículo ainda de número 41, irmão Yuri, o texto vai nos mostrar que Jesus responde a Marta. Nós temos três figuras principais nessa história. Nós temos Marta, nós temos Maria e nós temos Jesus. E esse personagem principal, que é Cristo, ele tem uma palavra ativa nessa história. E essa palavra ativa, Jesus responde, porque Marta achava que no alto da sua distração, ela poderia inclusive falar com Jesus de uma forma mais ríspida, mais ignorante, mais contundente, com veemência. Jesus responde com graça e com misericórdia para ela. Olhe para o texto, no 41. Jesus respondeu-lhe. Jesus responde a Marta. Marta tinha intimidade para falar com Cristo. Eu entendo dessa forma. E ele diz: Marta, Marta, andas preocupada e afadigada com muitas coisas. Algumas versões, e você pode inclusive contextualizar, já nos diz assim: Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Para você viver um tempo, para você reagir, porque é tempo de reagir. Eu já disse para você que o primeiro passo é uma autoanálise, o segundo passo é equilibrando a sua vida. Jesus não diz para ela: Marta, você tem toda a razão em querer se preocupar em servir o melhor. Você tem toda a razão em se preocupar em administrar a casa, cozinhar. Afinal de contas era Jesus que estava lá e ele tinha muitos convidados. Eu sei que o que Marta está vivendo é uma preocupação natural.
e no lugar dela, muitos de nós também estaria com a mesma preocupação. A questão, irmãos, é o equilíbrio, é a oportunidade. Tem gente que deixa a oportunidade passar, porque diz que está cansado. Tem gente que deixa a oportunidade passar, porque diz assim: me convidaram para ir ao cinema. Tem gente que deixa a oportunidade passar, porque tem uma programação chamada ou considerada melhor. E com isso está em uma vida espiritual desequilibrada, em uma vida social desequilibrada, em uma vida familiar desequilibrada. Meu irmão, se você tiver uma família desequilibrada, uma vida social desequilibrada, uma vida espiritual desequilibrada, você não vai conseguir avançar. Você não vai encontrar marcos espirituais. Você não vai conseguir aprofundar no relacionamento. É preciso saber equilibrar a minha vida espiritual com o meu mundo físico, com a minha vida social, com o meu trabalho e com a minha família. Vivemos um tempo que tem gente que é assim: ou ele vai só para a igreja, ou ele vai só para a família, ou ele vai viver só para o trabalho. Acontece isso ou não é? Tem gente que só sabe focar: trabalho, 100% trabalho, ponto final. Família, somente a família, ponto final. Também está errado. Igreja, somente a igreja, ponto final. Também está errado. Nós precisamos manter uma vida de equilíbrio. É tempo de passear com a família? Vá. Mas é tempo de estar na casa de Deus. Não invente programação para você passear com a sua família. Porque, irmão, se você duvidar, todo domingo alguém vai te chamar para ir dar um banho, para comer uma carne, para passear. Todos nós podemos receber convite todo domingo para fazer alguma programação de noite, de tarde. Quanto mais nosso culto, que é 5:30 da tarde, a hora que o futebol aí está no auge de algumas partidas. É normal a nossa família nos convidar para um momento familiar. Mas quando eu também penso que eu só tenho que estar na família, eu esqueço que eu preciso estar na casa de Deus com a minha família. E quando eu penso que eu só tenho que estar na igreja, na casa de Deus, eu esqueço de priorizar a minha família. Também está errado. E quando eu vivo para o trabalho, eu esqueço de Deus. Muita gente está com uma vida descompensada, desequilibrada, uma vida destruída, porque não sabe agir com sabedoria, só sabe focar demais. Vai viver para trabalhar, vai viver na obra, vai viver só para a família. Não, nós temos que saber compensar, recompensar, equilibrar o meu tempo de estar em sociedade, o meu tempo de fazer minha atividade física. Amém, irmãos? Tem gente que não está fazendo, olha aí Jesus, tem gente que não está fazendo. É tempo de saber, nós precisamos, melhor dizendo, saber equilibrar, que é tempo de cuidar do corpo, é tempo de cuidar da alma, e é tempo de cuidar do espírito. Se você já comprou a sua lição bíblica do último trimestre do ano 2025, o tema é Espírito, Alma e Corpo. E eu amei. E tem tudo a ver com o que nós estamos encerrando hoje, a nossa lição, encerrando o nosso culto, o nosso Setembro Amarelo, quando a gente percebe que a gente precisa ter uma vida de equilíbrio. O cristão, irmãos, ele não tem que ser carrancudo, santarrão. Não conte histórias engraçadas perto de mim. Como também um crente não pode ser só riso. Como nem toda coisa eu posso brincar. Tem gente que gosta de brincar com coisa séria. Eu sou uma pessoa extremamente descontraída, quem me conhece sabe. Mas tem uma coisa que eu sei, tem coisa que eu não tenho coragem de brincar. Tem coisa que é inviolável, é impossível que a gente acesse de uma forma humorística. Existem coisas que elas são santas e são sagradas, e elas devem e merecem ser respeitadas. Então tem hora, irmão, que o crente tem que ser sério, tem que se impor. Se alguém não te respeita, faz ela procurar o lugar dela, te dá valor. Tem fogo aí? Está ouvindo a palavra? Se tu não te valorizar, ninguém vai te valorizar. Começa por ti. Se alguém quer agir de uma forma desequilibrada contigo, impõe limite. Ei, com licença, boa noite, prazer. Daqui para aí, você. Daqui para cá, eu. Acabou. A vida de equilíbrio entende que você também tem direito de falar e o dever de ouvir. Uma vida descompensada, desequilibrada, faz alguém pensar que só ela tem que falar ou que só ele tem que calar. Não.
a vida familiar, a vida social, no seu trabalho. Você fala ou você tem que parar para ouvir. Isso é manter uma vida de equilíbrio. Tem o seu tempo de servir a Deus na sua casa. Tem o seu tempo de você estar com seus amigos. Tem o seu tempo de você estar em família. E isto é o maior desafio nosso. Qual é, pastor? Manter uma vida de equilíbrio. Irmãos, ter celular é uma bênção ou não é? Depende de quem está usando. É ou não é? Quase que essa bola pega em mim. Ter celular é bom ou não é? Depende. É ou não é? Meu irmão, poder pagar uma continha, um boletinho lá pelo aplicativo do banco, é bom ou não é? Se você ama a fila, deixe seu celular em casa e vá lá para a fila do banco. Não, é bom. A gente precisa saber usar. Isso tem a ver com equilíbrio. O problema é que tem gente que quer passar o dia no celular, o dia na televisão, o dia no YouTube, o dia no videogame, o dia jogando bola. A irmã vai logo dizendo assim: fala, Jesus, fala, Deus, toca, papai. O pai vai logo dizendo assim: esse aqui é Deus. A mãe vai dizendo assim: vai tocando, Jesus, vai trabalhando. Porque as pessoas estão vivendo com uma vida discrepante, desregulada. Irmãos, pessoas que não sabem gerir o seu próprio tempo estão atrapalhando quem consegue gerir o próprio tempo. Pessoas desorganizadas estão invadindo o espaço de quem é organizado. Eu me lembro de um tempo, permita-me, em nome de Jesus, eu me lembro de um tempo que quando as pessoas ligavam para a casa da gente, era até às 18h30, 7 horas da noite em diante, ninguém ligava para a casa de ninguém. Na minha casa tinha um telefone que até hoje eu lembro o número, 32439674. Nunca esqueci, era uma criança. Quando alguém ligava de noite, meu irmão, ou era alguém de extrema intimidade, ou era desastre. Aconteceu alguma coisa. Porque havia um respeito, as pessoas não incomodavam as outras. Tem gente, irmãos, em nossos dias, que liga meia-noite, 1h da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Pastor, vai ter culto? Se tinha, está cancelado, em nome de Jesus. Irmãos, eu não estou falando de emergência, tá? Porque um pastor às vezes precisa ajudar. Mas estou falando para os irmãos que pessoas desorganizadas que não estão nem aí para o tempo estão atrapalhando a gestão de outras que têm. O que é isso, pastor? Irmão, coloca no lugar. Se você está num momento impróprio, não atenda. Se no momento você não pode responder ou atender, diga: no momento não posso, retorno já. Precisamos entender que é necessário equilíbrio. Obviamente eu estou falando que há exceções, mas tem coisa que alguém quer falar com o pastor e tinha que falar era com a polícia. Liga direto, não precisa de intercessor não. Tem assunto que alguém quer falar que tem que ligar para o SAMU, não para o pastor. E claro, existem emergências espirituais. Ligue o seu pastor, estou à disposição. Faz parte. Mas o problema é uma vida de desequilíbrio. Irmão, se tu vive na televisão, toma cuidado. Se tu vive enfurnado em computador trabalhando e não cuida da tua família, cuidado. Se você vive enfurnado na igreja e não está cuidando da sua família, cuidado. Ser espiritual demais não tem a ver com você estar aqui na casa de Deus e tua família chega em casa, não tem nada. Ser espiritual de Deus e você não está cuidando da sua esposa como ela tem que ser cuidada. A espiritualidade verdadeira consiste em você ser um marido equilibrado e que você sabe cuidar da sua esposa. Tem tempo que você tem que ajudar a bichinha a comprar umas coisas, meu irmão. Se eu fosse irmão, já estava dizendo assim: essa parte não está na Bíblia. É Inventários do pastor Tarsis. Mas tem hora, irmão, que a gente tem que dar um cartão de R$100 de crédito para ela comprar. Não é cartão? É cartão. Tem hora que a gente tem que dar uma força, né, irmão? Porque a irmã também tem que se cuidar, coitada. Uma vida de equilíbrio. Se você vive mais a tua vida e você está sem vida espiritual, cuidado para você não morrer. Porque o crente que não ora, ele morre espiritualmente.
O crente que não estuda a palavra morre espiritualmente. O crente que não congrega morre espiritualmente. Ah, mas eu sou corpo de Cristo. Me mostra onde você é. A Bíblia diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Templo. Para você ser corpo, membro, você tem que estar integrado a um órgão chamado igreja. E eu não estou falando de igreja evangélica Assembleia de Deus. Vivemos um tempo onde os desequilibrados estão virando desigrejados, se dando aos ouvidos às ideologias abortistas, maléficas de nossos tempos, onde alguns estão jogando para cima da palavra de Deus, como se a Bíblia fosse ruim, como se a Bíblia fosse um livro atrasado, retrógrado, precisasse de uma atualização, repaginação. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia não precisa passar por atualização nenhuma. Quem tem que se converter ao Evangelho de Jesus é você. Mas eu preciso encerrar, porque o tempo não gosta de pastor. É preciso ter uma vida equilibrada. Marta estava ansiosa, preocupada. Irmão, eu tenho que entrar nisso aqui. Nós estamos tão focados nas nossas coisas, que as nossas coisas estão tirando a paz de nós. Às vezes nós estamos tão presos ao material, e o material está tirando o nosso sono, porque o nosso foco está nas coisas da terra, e às vezes estamos esquecendo de focar no céu. Jesus diz a Marta: tu estás preocupada, tu estás ansiosa. Se eu perguntar quem tem preocupação aqui, todo mundo vai levantar a mão. Mas algumas preocupações que nós temos, fomos nós mesmos que criamos. Algumas preocupações que nós temos, nós estamos fazendo tempestade em copo de água. Algumas preocupações que nós temos, é porque parece que nós estamos esquecendo que nós servimos aquele que tem o controle de todas as coisas na palma de sua mão. Jesus disse para ela: tu está preocupada. E depois que a preocupação toma de conta do coração do ser humano, deixa ele sem forças. Porque a Bíblia diz o quê? Tu estás preocupada e afadigada, isto é, cansada. Mas eu quero dizer para você que neste lugar é uma porta aberta por Deus, é uma porta de prego o evangelho da salvação, e é uma porta também de renovação, é uma porta também de cura, é uma porta também de libertação. Eu creio que hoje pode ser um dia que o meu Deus pode renovar as tuas forças físicas, renovar as tuas forças psicológicas, renovar as tuas forças espirituais, porque você precisa reagir na sua vida espiritual. Vou encerrar, irmão, em nome de Jesus, que crente não pode mentir. No versículo de número 42, irmão Yuri, o texto vai nos mostrar, meu filho, que mais uma vez Jesus diz assim para ela, no 42, volta o 41, só para a gente ler a parte final, meu filho, por favor. E afadigada com muita coisa. Então tem coisas, irmãos, que a gente não precisa se afadigar. É a ganância que tem acumulado coisas para nós. Olhe para mim, por favor. Recentemente, para ser preciso, há pouco mais de 30 dias, 30 não, alguns meses, e a ação foi mais ou menos uns 30, 40 dias. Nós tomamos uma decisão muito difícil na minha casa. A minha mulher, para a glória de Deus, fez o seu curso de medicina, posteriormente passou para pediatria, e mais um sonho de Deus na nossa vida era que ela passasse no concurso público, e Deus deu essa graça de ela passar para o hospital universitário. Porém, a carga horária começou principalmente no final de semana, puxar bastante. Quem acompanha a gente aqui de perto sabe, 4 dias de finais de semana, todo mês, estavam sendo solicitados para cumprir a carga horária. O setor teve defasagem, pessoas foram embora, e acabou que estava ficando cada vez mais pesado. E eu disse assim para ela: meu amor, eu tenho que te ajudar a tomar uma decisão difícil.
Eu não queria fazer isso porque eu sei que é teu sonho, é uma coisa que tu quis, uma coisa que tu passou. Deus abriu essa porta para nós. E a gente vive da obra. Pode estar um dia aqui, como de fato agora está acontecendo, pode amanhã estar lá. E eu mesmo sempre vivi com ajuda pastoral, nunca tive salários pastorais para alguém diga assim: o que você construiu, pastor, com salário pastoral? Absolutamente nada. Eu não tenho uma moto comprada com dinheiro pastoral, com salário pastoral. Eu não tenho um Fusca comprado com salário pastoral. Eu não tenho uma kitnet comprada com salário pastoral. Porque nós nunca vivemos o evangelho para viver, ou para se escorar, ou para querer dinheiro disso, para querer dinheiro, se aproveitar disso. Então eu cheguei para ela e disse: meu amor, vamos orar para que Deus nos dê direção e nos ajude. E pela misericórdia de Deus, ela mesma do coração, depois de orar, entendeu e disse: meu amor, Deus cuida de nós, e eu vou sair do meu trabalho, vou sair do concurso. A nossa prioridade, para a gente que trabalha na obra e que ama a obra de Deus, é de fato obedecer o chamado do Senhor. E essa obediência muitas vezes vai exigir de nós que a gente abra mão de coisas muito importantes para nós. Um concurso público para nós é uma segurança financeira, mas para quem vive a obra e não somente da obra, entende que Deus é quem cuida de nós. E eu disse para ela: meu amor, não vai faltar nada para nós. E há 30 dias ela cumpriu esse aviso prévio, agora completou, e nós estamos de fato tirando coisas para que nada nos impeça de continuarmos fazendo a obra de Deus. Eu digo para te incentivar: se você está cheio de coisas e você não tem tempo para Deus, é hora de você fazer como Jesus falou para ela: Marta, tu está fadigada porque tu tem muitas coisas, porque tu está cheia de demandas e está esquecendo também de me priorizar. Vamos lá, o 42, meu filho. Mas Jesus diz: mas uma só é necessária. Significa dizer que todas as outras são secundárias, e que todas as outras Ele pode cuidar, e que todas as outras Ele pode suprir, e que todas as outras Ele pode ajudar, e que todas as outras Ele pode abrir, e que todas as outras Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode fazer. A única coisa que Deus quer é que você olhe para o que é necessário, é aproximar-se de Jesus e se entregar e servir de corpo, de alma e de espírito. Preocupar com aluguel é normal, mas olhe para o necessário. Se preocupar com coisas a pagar é normal, mas que o teu coração esteja no necessário. Jesus disse para ela: tu tem muitas coisas, mas o necessário tu está esquecendo. As coisas que nós temos na vida são importantes, mas elas não são necessárias. Só existe uma coisa necessária: pertencer a Jesus. As outras coisas são secundárias, e porque são secundárias, elas podem ser perdidas, elas podem ser abandonadas, elas podem ser deixadas, elas podem ser largadas. Reaja na sua vida espiritual. Tome uma decisão de você se entregar a Jesus, de você estabelecer prioridades, que é o nosso terceiro e último tópico dessa ministração, de você olhar e perceber: eu preciso de Jesus, não é Jesus que precisa de mim. Eu não posso me preocupar com o amanhã, eu tenho que focar no necessário. Sabe por quê? Olhe para cá. Todos os problemas de Marta, irmão Neto, estavam girando em torno daquele momento. O que vão comer, quantidade, aquela coisa que a gente fica quando tem alguém na nossa casa que a gente quer oferecer o melhor. Quem gosta de receber é assim. Mas passou. Marta morreu. As pessoas que estavam lá morreram. Até Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É o único que está vivo. Todos os outros pereceram. Mas Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. Aleluia. Você pode morrer, mas o teu relacionamento com Jesus vai contigo. Aleluia. Você pode morrer, mas a fidelidade do Senhor te acompanha. Se Marta não mudou, ela não tem o que Maria tem hoje.
Para quem crê, cremos que ela está no seio de Abraão, e o que Jesus deu para ela, está com ela. Porção espiritual, galardão espiritual, porção do Espírito Santo. E aí, meu irmão, será que vale a pena mesmo ficar preocupado com o amanhã? Será que vale a pena mesmo entregar o coração para a ansiedade? Será que vale a pena mesmo duvidar do poder de Deus? Deixe de lado as coisas importantes e olhe e foque para o que é necessário. Fique de pé, por favor. 1. Análise pessoal. 2. O equilíbrio. 3. Estabeleça prioridades. Tenha amigos, faça amizades, vá passear, tenha uma vida social. Você tem família? Vá curtir a sua família, vá planejar, vai projetar, vá sonhar. Sobre a casa de Deus, venha cultuar. Na sua casa, vá orar, vai ler a palavra. Tenha uma vida de equilíbrio, mas é preciso estabelecer prioridades. Tem coisas que são importantes, mas tem coisa que é prioridade. E eu pergunto para você nessa noite, como nosso costume que temos de sempre franquear a oportunidade para alguém que deseja fazer uma aliança com o Senhor. Se alguém nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus e estabelecer que a partir de hoje Ele é a sua prioridade, vem à frente para nós orarmos por você, para a igreja orar com você. Onde está você que deseja entregar-se a primeira vez? Se você nunca se entregou a Cristo Jesus, você pode nesta noite, nesta feita, neste culto, entregar a sua vida a Jesus. Ou também, quem sabe você ainda não se entregou, mas hoje pode ser o dia. Ou quem sabe você já se entregou um dia e está fora, está longe. Você também tem a oportunidade de vir à frente, renovar a sua aliança com o Senhor. A igreja vai também orar com você. Alguém que deseja nessa noite renovar a sua aliança? Se há alguém, levante sua mão. Se você não pode, eu vou buscar você. Se você tem medo, eu vou buscar você. Se você tem vergonha, eu vou buscar você. Não interessa, não importa. O que importa é que você nessa noite aproveite a oportunidade, da mesma forma que Maria teve, de chegar perto de Jesus, de se aproximar, de criar com Ele um relacionamento que talvez você nunca viveu. Alguém para Cristo? Não havendo, nós vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Se você está ansioso e entrou aqui hoje nessa igreja, por essa porta, a ansiedade que te acompanhou, ela não volta contigo. No poder e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a doença que for de cunho de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, seja qual for, a doença psicológica que aflige a tua alma, que aflige a tua vida. Hoje é o dia desta doença cair por terra, bater em retirada, largar a tua garganta, o teu coração, a tua frequência cardíaca vai ser normal. Você vai dormir em paz, porque quando Jesus faz é assim. Eu não estou mandando ninguém jogar remédio fora. Eu só estou dizendo que quando Jesus cura, Ele cura. E você sente e você percebe. O nome do Senhor é glorificado por isso. Senhor, eu quero te apresentar cada um de nós, cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra. Nós precisamos, Senhor, do teu poder, da sua misericórdia, da sua graça, para nos dar saúde emocional, psicológica, sentimental, física, espiritual, financeira, familiar, conjugal. Seja qual for a necessidade de quem veio aqui hoje, dá a ele, a ela a oportunidade de reagir, de viver um novo tempo para a sua vida, para a glória do Senhor. Pai, eu quero nesse momento orar com a igreja e dizer que no nome de Jesus as cadeias do mal estão sendo quebradas, que a depressão vai largar essa alma e esse coração e essa vida, que os pesadelos noturnos sairão dessa cabeça e dessa mente,
que toda ideação do autoextermínio está sendo dissipada pelo poder que há no nome de Jesus. Que todas as correntes do inferno estão sendo destruídas. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo que vidas estão sendo libertas hoje nesse lugar, para a glória, para a honra, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa abrir a mente, o entendimento dessa família, para compreender quem está passando por um momento difícil, para realizar, Senhor, um propósito na vida de quem precisa de apoio, de acolhimento, de ajuda. Olha para as nossas vidas, Senhor, e nos abençoe para a glória e para o louvor do seu nome, no nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Se você precisa, estenda a sua mão e diga assim: eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Diga assim: eu vou dormir bem. A preocupação não vai roubar a minha paz. A ansiedade não vai me maltratar. O meu coração, o meu corpo, a minha vida, a minha mente pertencem a Jesus. Quem crê, diga: eu creio. Quem crê, diga glória a Deus e aleluia.